Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês nessa tarde, tá bom? Estamos aqui com mais uma oportunidade concedida pelo Espírito Santo de Deus para trazermos algo do céu para o nosso coração. Creio que Deus ele tem uma palavra para o meu e o teu coração nessa tarde. Confiamos em Deus, irmãos, acreditando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Saiba que Deus ele não te esqueceu. Ele tem um amor por você, pela sua alma, ele tem um cuidado pela sua vida. E ele sabe até onde você pode suportar as batalhas, as lutas, as pelejas, amém? O Senhor Jesus ele está do seu lado, te amando, te fortalecendo, te guardando, te livrando no dia de tribulação. Porque a função do céu é ajudar, a função do céu é proteger, a função do céu é somar, não espalhar, não destruir, não tirar a vida de ninguém, mas a função de Deus é salvar a sua alma, amém? É salvar você da perdição, é salvar o seu coração dos caminhos maus, sabendo, meus irmãos, que Jesus ele deu a vida por você. Ele padeceu, ele sofreu. Nós não suportaríamos aquilo que Jesus passou, mas ele venceu a morte. A Bíblia diz que ele tem a chave da morte e do inferno. Então não precisa você temer, tá bom? Confie em Deus. Saiba que Deus ele pode fazer o impossível. Saiba que Deus ele pode fazer todas as coisas e fazer até que o mal coopere para te abençoar. Você crê nisso? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Um forte abraço a você que está aí do outro lado. Hoje é quarta-feira, dia 17. E eu confio em Deus, irmão, que Deus ele cumprirá aquilo que ele já começou a fazer na sua vida. Basta crer, amém? Basta confiar em Deus. Basta acreditar nos seus projetos, nos seus propósitos, nos seus planos. Porque a palavra diz que Deus é infinito, pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos a Ele. Ele pode fazer mais, irmãos. Você com Deus, você vence todas as coisas. Você com Deus já venceu. Então, não desista, não desanima, não para, não olha para trás. Faça a obra de Deus, se entregue no altar, se entregue nas mãos do Pai e deixa que Ele cuida das demais coisas. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que nós possamos entrar na palavra de Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito de amor, Espírito de comunhão, Espírito Santo da verdade. Nesse momento, Deus, nós queremos nos arrepender, Senhor. Queremos, ó Deus, te pedir perdão dos nossos pecados. Queremos pedir misericórdia das nossas obras que não cooperaram para a glorificação do nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Te louvamos, te adoramos, te engrandecemos. Pedimos, ó Deus, que a vida entre nessa casa, que toda obra do diabo seja quebrada, seja destruída, seja repreendida, em nome de Jesus. Ó Deus Santo e poderoso, nós queremos ouvir a sua voz, queremos receber a bênção nessa tarde, queremos receber a sua palavra, queremos sair daqui edificados. Vem Deus falar conosco através do seu Espírito Santo. Venha fortalecer as nossas forças, venha nos encher do teu Espírito Santo de vida, de poder, de glória. Venha Deus nos encher, Senhor, da tua presença, para que num dia difícil, num dia de luta, nós possamos estar revestido do poder de Deus, cheio da presença, cheio da palavra, cheio dos frutos do Espírito Santo e agradando ao Senhor em todos os momentos da nossa vida.
Pai querido, Pai amado, olha para esse ouvinte dessa palavra. Se ele está enfermo, cura ele, Senhor. Se ele está doente, cura ele. Nós profetizamos a cura em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, levanta da cama esse homem, essa mulher que está, Senhor, enferma, que está enfermo, que não consegue, ó Deus, se levantar da cama devido ao problema que está passando. Mas eu profetizo a cura, Pai. Eu profetizo, ó Deus, a restauração. Eu profetizo, Senhor, a vitória dessa mulher, desse homem. Pai querido, Pai amado, fica conosco. Fala nesse lugar os nossos corações. Dá-nos o grande livramento. Nos proteja. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ele é tremendo, meus irmãos. Vamos ler aqui a palavra de Deus, meus irmãos. Está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo de número 25, amém? Isaías capítulo 40, versículo 25. Temos uma palavra de Deus para nós, irmãos. Creio que Deus ele vai alegrar o seu coração, assim como ele já tem alegrado o meu, tá bom? O Senhor vai te alegrar. Vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra de consolo. Isaías 40, versículo 25. Diz assim a poderosa palavra de Deus: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número, e as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizem, ó Jacó, e por que falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. Glória a Deus, aleluia. Digno é o nosso Deus, irmãos, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. E nós vemos esse livro de Isaías, um livro tremendo, umas mensagens poderosas tem dentro desse livro. E uma delas é essa aqui, que o profeta Isaías ele tá consolando o povo de Israel, trazendo a benignidade a Jerusalém, trazendo uma palavra ao coração de Jerusalém, dizendo que por mais que eles pensam que Deus esqueceu deles e não está vendo que eles estão cooperando para que o nome de Deus seja glorificado e sendo injustiçado, aí o profeta Isaías diz que Deus está vendo eles. Ele diz aqui, ó:
A quem me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Como esse tempo do início do Evangelho, né, meus irmãos? Do início, ali aonde começou tudo, as Escrituras, começou as leis, começou o Evangelho sendo manifestado ao homem, a vida eterna sendo manifestada à humanidade. E eles não conheciam esse Deus, Deus Altíssimo, o Deus que tem nas suas mãos o poder da ressurreição, o Deus que tem nas mãos o poder de fazer da estéril ser mãe de filhos e habitar em família. Esse Deus que nós servimos, hoje claramente entendemos a quem servimos. Hoje claramente compreendemos o Deus que nos chamou para essa obra, mas no passado aquele povo não entendia, não conhecia. Motivos que eles faziam deuses de bezerros, faziam bezerro de deuses, fazia bonecos de madeira, que eram deuses, e dava toda a adoração a eles, sacrificavam a eles, adoravam, fazia que de tudo para, através da adoração deles, eles recebessem a bênção através daquele Deus, que é um Deus que tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, tem olhos, mas não vê, nariz tem, mas não cheiram, boca tem, mas não falam. Então, a gente vê que o tempo passou, as coisas foi sendo trazida à luz, foi clareando para nós, e hoje nós entendemos o que Deus ele fez por amar a humanidade. Hoje nós compreendemos o que Deus ele fez por amar o homem, a mulher, por amar o ser humano. Ele deu o seu filho por nós. Hoje, irmãos, nós podemos se alegrar em Deus, nós podemos agradecer a Deus simplesmente por acordar mais um dia, por mais um dia respirar o ar que Deus nos concede, por mais um dia saber que o Espírito Santo está ali, nos animando, nos fortalecendo, nos dando o vigor, porque muitas das vezes, como diz a palavra de Deus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós vemos que hoje nós podemos se cansar. Se cansamos de tudo, meus irmãos. Tudo demais nos exausta, nos esgota, nos fadiga. Mas Deus não, irmãos. Deus ele é tremendo. A palavra diz: eu sou o que sou. Deus ele é infinitamente mais do que nós podemos imaginar ou pensar a respeito dele. Porque nós lemos a Bíblia com muita alegria, com muito prazer, com muita emoção. E nós não enjoamos da Bíblia. Um livro, talvez, é o que eu não gosto de ler livro, irmãos. Para mim, na minha mente, na minha consciência, ler um livro, eu estou perdendo tempo. Mas se eu ler a Bíblia, eu estou alimentando a minha alma e o meu espírito e recebendo do Espírito Santo a purificação dos meus pecados. Então, eu tinha alguns amigos que me aconselhavam a ler livro, que eu ia me expressar melhor, que eu iria pregar um pouco melhor. Eu até concordei, mas quando
Quando eu parei para pensar, eu falei, não, ao invés de eu estar perdendo o meu tempo, não estou dizendo que você perde o seu tempo, amém, irmão? Lendo um livro, não, se você gosta, eu te aconselho a ler o livro, qualquer livro que você ama, mas eu prefiro ler a Bíblia, porque na Bíblia tem tudo o que eu preciso, principalmente a presença do Espírito Santo de Deus. Então, como eu me sinto vazio lendo um livro, pelo contrário da palavra de Deus, eu já me sinto preenchido. Então eu não necessito de nada mais do que simplesmente ler a palavra de Deus, obedecer aquilo que Deus ele tem mandado e nos momentos de vitória, nos momentos de tranquilidade, nos momentos de bondade de Deus, pregar o Evangelho. Então eu prefiro ler a Bíblia do que ler um livro, porque a Bíblia ela é vida para mim. A Bíblia ela é força para mim e força para você. Você pode ler o seu livro, amém? Você pode meditar, você pode ler, fica à vontade. Mas eu não gosto de ler livro, eu gosto de ler a Bíblia. Então nós vemos que a gente se cansamos quando lemos um livro, até mesmo podemos enjoar dele. Mas a Bíblia não, a Bíblia ela sempre se renova todos os dias. A sua palavra, a palavra de Deus, sempre se renova a cada dia. E nós, como servos de Deus, podemos buscar em Deus a purificação dos nossos pecados, através da palavra de Deus. Porque Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, por essa palavra. Então nós olhando, sabendo que como pessoas humanos, nós se cansamos de muitas coisas. Se cansamos mesmo, meus irmãos. Se fadigamos. Passamos assim tempo sem meditar naquilo que nós estamos lendo, ou seja, um livro, ou seja, alguma coisa que não edifica. Mas eu digo assim porque os livros ele traz sabedoria também. Ele abre a mente, mas o que abre o coração do homem é a palavra de Deus, meus irmãos. Então vamos guardar a palavra de Deus quando nós ouvirmos a mensagem, quando nós meditarmos nas Escrituras. Vamos guardar a palavra de Deus. Então Isaías vem dizendo aqui no versículo de número 30, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Nós vemos aqui o renovo de Deus, através da presença dele. Muitas das vezes, o que nós temos que fazer em Deus é deixar Deus trabalhar na nossa vida. É aguardar o tempo de Deus para que o renovo do ânimo, o renovo da alegria de ler a Bíblia Sagrada possa ser visitado no seu coração, intermédio do Espírito Santo de Deus. Às vezes eu leio a Bíblia todo dia, meus irmãos. Todo dia eu leio a Bíblia. Em nome de Jesus eu tenho essa graça, tenho essa oportunidade, tenho esse desejo. E é muito bom, meus irmãos. Então, às vezes, tem livros que a gente para um pouco assim, por exemplo, nas genealogias. A gente para um pouco, aí, pelo compromisso que você tem e o propósito que você fez com a palavra, você fala, eu tenho que ler hoje, Senhor. Mas a gente, quando estamos numa fase assim, a gente tentamos fazer algo que
que nos preencha ou que nos traz saudade da Bíblia. Por exemplo, quando eu estou esgotado de ler a Bíblia, que chega nas genealogias, que eu me esgoto, que eu canso, eu saio um pouco, vou dar uma volta, vou caminhar um pouquinho. Aí depois eu sinto saudade de novo da Bíblia. Rapidinho assim eu já me desperto novamente, já começo a ler de novo. E a gente vai lendo pela graça do Espírito Santo e vai embora até a Bíblia ser concluída no propósito que nós fizemos com o nosso Deus. Então nós vemos que se nós esperarmos em Deus, Ele vai renovar as nossas forças, Ele vai nos trazer propósitos, desejos, vai dar atenção a nós pela obra dele, que muitas das vezes as pessoas rejeitam fazer a obra de Deus, né? E enquanto outras têm sede de fazer a obra de Deus, enquanto outras têm desejo de fazer a obra de Deus, mas devido os problemas, devido as barreiras, devido até mesmo os impedimentos, ou até mesmo não chegou o tempo ainda, né, meus irmãos? A gente temos que olhar e não temos que parar simplesmente num ponto que chegou e concluir toda a história. Não chegou o tempo ainda, mas vai chegar. Mas eu acredito, meus irmãos, que aqueles que rejeitam de pregar o evangelho, de subir no altar, ou de estar ali por baixo ali do altar, onde fica ali as irmãs do círculo de oração, um altar, num púlpito, né? Num púlpito de madeira, um altar, sem ser o altar da santidade de Deus, que é onde o pastor fica, no altar de baixo. Não quer, foge, tem vergonha, entendeu? Então, para isso acabar no coração dessas pessoas, o necessário é buscar a presença de Deus, sabendo que nenhum tímido herdará o reino de Deus. Porque a gente, irmãos, que perseveramos em fazer algo para Deus, sabendo que vai dar fruto lá na frente para nós, temos um grande prazer de fazer a obra de Deus. Temos uma alegria, para nós é um privilégio, para nós é uma honra ministrar um evangelho, trazer uma palavra, louvar a Deus. Isso é gratificante. Mas viemos aqui na Bíblia e olhamos e vemos Deus dizendo através do profeta Isaías: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número, e as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Nós olhando assim o poder de Deus, olhando a maravilhosa palavra de Deus, sabemos que Deus, ele tem todo o poder e ele é incomparável. Ele é único, ele é tudo para nós. Ele salvou, irmãos, a nossa vida da condenação do pecado, nos trouxe a luz do evangelho aos nossos olhos. E hoje podemos contemplar a glória de Deus, meus irmãos. Podemos entender que Deus, ele não abre mão daqueles que
que buscam o seu nome, daqueles que clamam pela misericórdia dele. E tudo que Deus fez foi maravilhoso, foi bom, foi agradável. Tudo que Deus faz é bom, irmãos. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas e muitas das vezes se revoltamos e Deus não é culpado. O Senhor Deus, por Ele estaria com você hoje. Por Deus, Ele estaria face a face contigo hoje. Mas como Ele é um Deus de palavra, Ele é um Deus de promessa, e Ele respeita as leis impostas por Ele mesmo, sabendo que o tempo será consumado, sabendo que um tempo que Ele determinou de contemplar face a face a humanidade, está na agenda de Deus, vai chegar para a humanidade. Não tem para onde correr. Então, o que basta é a gente se prepararmos para esse dia, ou o dia do arrebatamento, ou o dia da nossa última oportunidade nessa terra, aonde passaremos da morte para a vida, pela misericórdia de Deus. Então, a gente se cansamos, se fadigamos, paramos muitas das vezes de fazer a obra de Deus, mas o renovo de Deus vai chegar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua vida espiritual. Você vai ser renovado, minha irmã, você vai ser renovado, meu irmão. Deus, Ele vai te colocar de pé. Então nós vemos que Deus, Ele é incomparável, Ele é tremendo, Ele é terrível, como diz o profeta, né? Ele é maravilhoso, meus irmãos. Sabemos que Ele não pode ser comparado com ninguém, nem com nada, muito menos com imagem, porque Ele é Deus, irmãos. A Bíblia fala que Ele fez o céu e a terra. Então, esse Deus é forte. Basta a gente confiar nesse Deus. Basta a gente acreditar que Deus, Ele não se esqueceu de você. Olha o que Ele diz aqui na palavra de Deus, no versículo 27. Por que dizes, ó Jacó, e por que falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Então, muitas das vezes sentimos assim como esse povo, o povo de Israel, o povo de Deus, né? E Deus, Ele não é injusto, meus irmãos. Deus, Ele não é injusto. Deus, Ele é justo e fiel. Então, sabendo nessa tarde que Deus, Ele não te abandonou, basta chegar o tempo dele para te exaltar, para te colocar na vontade dele. Basta um tempo. Ele está trabalhando em teu favor. Ele está agindo por você. Talvez ele esteja até mesmo calado, mas se você prestar atenção, ele está falando com você de forma clara e você não pode estar percebendo nem conseguindo ver as mãos de Deus agindo pela sua vida. Quantos livramentos Deus já te deu, meus irmãos? Quantas oportunidades de vida, quantas vezes você pediu mais uma chance e Deus, Ele te deu. Confia no Senhor. Acredita na palavra dEle, que a palavra dEle é a fonte das águas da vida, para lavar os nossos pecados, para limpar os nossos olhos,
para curar o nosso coração e para nos encher do seu Espírito Santo e nos trazer a esperança do reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Até aqui a palavra de Deus, está aí, o Evangelho foi pregado, que Deus ele possa ter falado ao seu coração de forma a qual eu não consegui expressar, amém? Que o nosso Deus ele possa falar contigo de forma especial e que você possa confiar em Deus e saber que o tempo está chegando para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Toma posse dessa palavra, recebe essa palavra, guarda ela no teu coração e deixa Deus agir por você, amém? Irmãos, vamos orar a oração de agradecimento pela palavra. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Vamos orar a Deus, porque sem oração nós não chegamos a lugar nenhum, né? Sem oração o vaso não tem como ser usado, porque Deus usa vaso cheio, meus irmãos. Cheio do poder, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio da oração. E um coração temente a Deus, Deus ele usa poderosamente em tempo e fora de tempo. Mas que o tempo de Deus chegue na sua vida, assim como tem chegado na minha. E hoje eu estou aqui glorificando meu Deus com mais uma mensagem para a glória de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, te adoramos. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Louvamos e bendizemos o poder que há na sua palavra. Ó Deus santo e poderoso, tenha misericórdia, Senhor, meu Deus, desse homem, dessa mulher que está cocheando em dois pensamentos. Meu Deus, que eles possam ter a firmeza de permanecer na Tua presença, que eles possam ter a firmeza do Espírito Santo de poder passar pelo altar e passar de novo, e não ser como antes, Senhor, de passar uma vez e não voltar mais ao altar, mas que toda barreira, todo mal caia por terra, toda condenação, toda maldição seja quebrada, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, te agradecemos e te adoramos. Guarda minha vida, guarda minha casa, guarda minha família, nos proteja, nos dê vida, nos dê paz, nos dê saúde, entendimento, graça. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda esse ouvinte da palavra, vai abençoando, vai fortalecendo, vai guardando, vai livrando, Senhor, vai abençoando de forma gloriosa, vai entregando a vitória e a bênção para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, meus irmãos, um forte abraço a todos.